abraço a você aqui do Usando a Bíblia, a você que nos acompanha. Hoje eu queria falar com você sobre a cruz de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz que ele morreu, passou pela morte e morte de cruz. E a cruz no passado era uma morte muito terrível. Das 4 penas capitais, né, o degolácio, o cremácio, os jogados às feras e a morte de cruz, a cruz era em primeiro lugar. Aquele que falava de cruz se tornava até um xingamento e ninguém queria ouvir esse xingamento. Da palavra crux ou cruz. Era muito terrível a morte de cruz. Quem começou essa morte de cruz foi um povo chamado Cartaginense. Tá? Hoje, se você entrar no Google, você vai ver as ruínas da cidade de Cartago. Depois os fenícios tomaram, né, essa prática e foi passando, e os romanos foram especialistas nisso. E Jesus morre no jugo romano, ali sobre o jugo romano. E quando Jesus morre, naquela época, tinha pelo menos 4 tipos de cruz, e não saía desse tipo. Uma delas é o que você vai ver agora aí, ó, que para nós é um X, ela representa a letra Ri em grego, e a pessoa, o condenado, ficava dessa altura aí mesmo, com os braços estendidos, no chão, amarrado a ela, ou pregado, e se demorava muito para morrer. Então, se ele não morria, era para ser judiado mesmo, para mostrar que quem se levantasse contra Roma, o que ia acontecer. E depois de um certo tratamento ali, o moribundo ficava ali exposto, amarrado ali, e feras atacavam ele, enfim. Então era muito terrível. Esse outro modelo que você vai ver aí agora, é até parecido com um sinal de mais. O condenado ficava amarrado nessa cruz. A palavra cruz, ela é uma palavra latim que vem de cruzar, cruzamento, ou mais do que um. Tá? Então não tem como ter sido numa estaca que Jesus tenha morrido, que isso não vai mudar a história, mas cruz vem de cruzar ou cruzamento. Então a pessoa ficava pregada ou amarrada, ele era da altura dessa cruz, tá? E se ele não morria porque demorava muito, eles faziam até tiro ao alvo com ele ali, enfim, para zombar mesmo. Ficava em vias públicas e ficava em ruas que era colocada as cruzes. Tá? Foi Cirílio de Jerusalém, em 500 depois de Cristo, que confundiu o Monte Sinai com o Monte Gólgota. Não foi, na verdade, um monte muito alto. Tá? Foi um monte pequeno, em algum lugar, mas geralmente as mortes de cruz eram em rua, via pública, para mostrar para as pessoas o que ia acontecer quando se levantasse contra Roma. Foi achada até uma escadaria de crucifixão na Via Herodiana pela arqueologia. Tem esse outro modelo que você vai ver aí agora, que é parecido com um T nosso. Ela vem da letra tal, que tem uma letra grega também. Tá bom? Por isso que cruz em grego é stauros, porque representa a letra T, né? Ou tal. Nesse caso aí a pessoa já ficava pendurada, tá? Pregada ou amarrada, já suspensa do chão. Geralmente existia um banquinho bem no meio aí, ó, que você vai ver. Não está aparecendo, mas tinha um banquinho chamado sedícula ou sedílis em alguns casos, que tinha esse banquinho. Então o moribundo podia sentar, mas isso não era por nada de piedade, era para aumentar o sofrimento. Tá? Então ele se levantava para respirar e assim continuava o sofrimento. Por isso que a Bíblia fala que ele viera e quebrar a perna dos 2 ladrões. Era uma pancada na altura da tíbia para acelerar a morte. Daí a pessoa com a perna quebrada não podia se levantar para respirar, acelerava a morte. Tanto que era demorada que Marcos capítulo 15, verso 44, fala assim, ó, falando de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou se há muito tempo já morrera. Então era muito terrível a morte de cruz. Muito terrível e demorado. E eu tenho esse outro modelo que você vai ver agora na sua tela, que é a que nós achamos, nós do cristianismo, né? Até alguns veneram, que essa é a cruz chamada cruz latina. E também a pessoa era suspensa do chão, né? Pregado, ou amarrado, no caso de Jesus, pregado, e o sofrimento ali era muito grande. E por que nós achamos que essa cruz que era a cruz de Cristo? Por 3 motivos, pelo menos. Um deles se encontra em João capítulo 19, verso 29, que diz assim, ó, e ali um vaso cheio de vinagre embebedaram de vinagre numa esponja, fixando num caniço de ensopo, e lhe chegaram à boca. Então foi só essa cruz que poderia também levar na altura para dar o vaso de vinagre, né? A esponja. Outro texto, verso 34 de João 19. Mas um dos soldados lhe abriram o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então essa cruz que poderia, né, que tinha que levar, senão era só levar uma espada e já abria Jesus, né? E o outro caso, que foi talvez, com certeza, essa cruz aí, que é João 19, que fala assim, ó, e Pilatos escreveu também um título e colocou por cima da cruz o que estava escrito:
era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então só essa cruz aí que caberia uma placa por cima, né? Escrito Yeshua Hanatseri Meler Haderodim. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Na verdade, uma gozação ainda que fizeram com Jesus. Né? Tirando o sarro dele, mas ele com tudo, querido. Com tudo. E eu queria encerrar o vídeo, esse vídeo com esse dizer, contudo ele passou o que passou, mas no final do verso de João capítulo 13, verso 1, diz que ele amou e amou até o fim. Ele morreu a morte de cruz, a morte mais terrível que tinha na época, por mim e por você. Ele morreu pela humanidade, mas se tivesse só você, ele tinha vindo a mesma coisa morrer. Pense nisso, querido, que a cruz de Cristo seja isso um incentivo, ou seja isso um sol que brilhe, claro, através de Jesus, mas para você ver o que Jesus passou por mim e por você, para você um dia ter a chance, eu e você, de uma eternidade ao lado dele. Um grande abraço. Abraço do Usando a Bíblia, até o nosso próximo encontro.